Jesus é a luz do mundo. Portanto, as coisas espirituais são reveladas por Cristo. Cada palavra dita por Jesus é luz. Portanto, devemos examinar todas as coisas através da palavra de Jesus. Há uma palavra de Jesus no Evangelho de Lucas sobre os falsos profetas que nos faz refletir, meditar e nos faz compreender algo terrível para o mundo religioso. Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 26. Jesus diz assim: Ai de vós, quando vos louvarem todos, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Por que há um ai sobre aqueles que são louvados pelo mundo, que são louvados pelo povo? Porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Portanto, há algo que o mundo aprova, é a igreja segundo a carne, segundo os modos e os métodos do mundo. Desde que o mundo invadiu a igreja em Pérgamo, lembramos que a igreja de Pérgamo, entre as 7 cartas no livro de Apocalipse, revela um super casamento. A palavra Pérgamo significa um super casamento. Vem de gamia. Portanto, per significa super, muito. Desde que a igreja se uniu ao mundo, há muitos que o povo louvam. E sobre estes, há um ai. Por quê? Veja que a rejeição é um sinal de que temos o Espírito Santo. Este é o ensinamento de Jesus Cristo. Vamos ver porque aqueles que são louvados pelo mundo são falsos profetas e são recebidos pelas pessoas, e muito bem recebidos. Na tentação de Jesus, no capítulo 4, no versículo 5, diz assim: Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Estes te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Observe que Jesus foi levado ao lugar mais alto do templo. O pináculo do templo significa o lugar alto da religião. Desde que o adversário entrou na igreja e começou a produzir algo falso, ele levou os homens religiosos e os líderes religiosos ao pináculo do templo. E é neste lugar que eles são tentados a fazerem sinais e a provarem que são homens de Deus. Precisamos estar atentos para discernirmos o verdadeiro do falso. Jesus revelou-nos nesta passagem que os que são aprovados pelo mundo são os reprovados por Deus. Por quê? Na verdade, o lugar alto é ser o primeiro, é um sinal de aprovação dos homens. Mas e diante de Deus? Vamos ler também o que Jesus diz em João, capítulo 15. Diz assim: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós, outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Portanto, há uma rejeição e um ódio natural das pessoas religiosas contra o Espírito de verdade, contra o Espírito Santo. Se há algo que as igrejas confundem e trazem
aos corações humanos. Confusão é sobre o Espírito Santo, é sobre a verdade, é sobre a realidade do reino de Deus interiormente. Pois as coisas do mundo são exteriores e as manifestações a respeito da carne e das igrejas falsas é através do homem. Quantos estão no pináculo do templo? Quantos estão pregando? Observe que o diabo também tentou pregar para Jesus. Ele tentou usar o que está escrito. Ele torceu o que está escrito. Precisamos de perceber que aqueles que estão pregando estão torcendo a palavra. Algo se torna veneno mesmo que for 1% de 100. Se 1% de 100 for falsificado, já é suficiente para matar espiritualmente. Portanto, devemos estar atentos ao que estamos comendo e bebendo espiritualmente, a palavra que estamos crendo, para que não estejamos com aqueles que são aprovados pelo mundo. Vejamos o que João diz na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Se não procede de Deus, de quem procede? É do diabo. É do pináculo do templo. É do lugar mais alto na religião. Quantos estão procurando a preeminência e serem os primeiros no lugar mais alto da religião? É assim que uma multidão e milhões são enganados. Observe que não procede do Pai. Portanto, se não procede do Pai, procede do diabo. Por isto, Jesus diz também em João 16. Observe o que Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Observe que Jesus venceu a tentação, venceu a liderança do mundo, ele venceu o mundo, o lugar das aflições, o lugar do pecado e da morte. Agora nós somos trazidos para Cristo. Muitos leem este versículo e não percebem: em mim que tereis paz. Portanto, o lugar espiritual da igreja é em mim, em Cristo. Somente neste lugar estamos protegidos do mundo. Estamos livres de ser aprovados pelo mundo, mas pelo contrário, trazemos do mundo religioso a reprovação. E isto é um grande sinal sobre nós e sobre o que há em nós. O que há em nós não procede do mundo, mas procede do trono de Deus. Veio do alto, e é o Espírito do alto que nós recebemos. E é com este Espírito que vencemos o mundo, por meio de Cristo, pois Cristo é o vencedor único. E é nele que somos mais do que vencedores. E é nele que nós enxergamos. É nele que estamos. É nele que está a lei do Espírito de vida, que venceu a lei do pecado e da morte. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Andai em espírito e não cumpris a vontade da carne. Portanto, nós que andamos em espírito é que estamos em Cristo e que estamos em paz. Isto é uma resposta. Aqueles que perguntam onde Deus está quando vem o que acontece no mundo. Guerras, aflições, morte, assassinato, feitiçaria, todo tipo de violência, todo tipo de roubo, todo tipo de adultério, todo tipo de pecado. É porque o príncipe do mundo é o diabo. E ele quer elevar as pessoas religiosamente na falsificação, para que o mundo não veja a grande salvação em Cristo. Leia o versículo 33 do capítulo 16. Em mim tereis paz. É o lugar
onde temos paz. Jesus venceu e nele somos mais do que vencedores. Amém.